e a pré-candidatura política em 2024. Lei define condutas permitidas e vedadas. Aqui tá no TRS São Paulo. O que é o melhor do Brasil, então foi feito um pedido pra mim. Ronan, você que é advogado, entende? E diga, o que a pré-candidatura permite dentro da propaganda eleitoral? Quais são as condutas permitidas, quais são as condutas vedadas? Então eu já procurei o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores do Brasil, que dá pra seguir. Eu entendo, eu sei mais ou menos, na verdade, sem humildade, eu sei tudo que eu vou ler aqui agora. Entretanto, ler com base no que os tribunais têm decidido, isso que é unânime, o que eu vou ler aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E também eu já deixei prontinho aqui a Lei 9.514, onde eu vou ler a situação do artigo em si, que eles vão falar aqui, o artigo 36, para deixar exatamente no ponto o que a lei diz que pode e o que não pode na pré-campanha, que vai até mais ou menos dia 16 de agosto desse ano. De agora, de janeiro, até 16 de agosto. O que os candidatos, tanto para o executivo quanto para o legislativo, majoritário e também proporcional, podem fazer, deixar de fazer, falar, deixar de falar. E olha só, é do Tribunal Regional Eleitoral, dia 2 de outubro de 2023, é um artigo muito novo, muito certinho, então sem delongas, vamos iniciar aqui a leitura e vou fazendo algumas reações, mas para vocês que estão aí, inclusive quem me perguntou indiretamente, será o próximo prefeito da cidade de Londrina, e por isso, com esse carinho aqui, eu decidi fazer esse vídeo explicando que tem muita gente também aqui que tem essa dúvida, e para não ter nenhum problema depois, que algumas coisas podem acontecer ruins se você fizer uma propaganda muito explícita, ou às vezes fala sem querer, né? As coisas são assim. Então, pré-candidaturas, o que pode e não pode, o que a lei diz? Pedido explícito de voto configura propaganda antecipada, mas alguns atos podem ser praticados por quem deseja disputar as eleições municipais em 2024. Conheça as regras. Há cerca de um ano das eleições municipais, isso quando foi escrito esse artigo, que era um ano atrás mesmo, digamos que era um ano das eleições, né? Hoje já é um pouco mais, quase que 6 meses. Então, vamos continuar a leitura. No entanto, quem pretende concorrer a algum cargo eletivo em outubro de 2024 precisa ficar alerta para as ações permitidas e vedadas pela legislação. Conhecer e respeitar as normas, além de contribuir para a lisura do processo eleitoral, evitam denúncias, multas por condutas irregulares. E eu acrescento, e também para quem conhece a regra, sabe utilizá-la da melhor forma, e aí você faz a sua divulgação, não campanha, mas a divulgação de uma pré-candidatura da forma mais certa possível. O que pode? De acordo com a Lei 9.514, aqui tem um zero a mais, né? A Lei das Eleições, durante a chamada pré-campanha, período que vai até 16 de agosto, quando tem início oficialmente a propaganda eleitoral, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais não configuram propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de voto. Presta atenção, então. Menção à pretensa candidatura, ou seja, dizer que é pré-candidato. Você falar para as pessoas que têm pretensão a ser candidato a deputado, a vereador e também a prefeito, prefeita, não tem nenhum problema. Você exaltar as suas qualidades, dizer que você tem essa pretensão em razão de ter as qualidades para defender o povo, dependendo da área que você for, da sua bandeira, do qual núcleo de base. Inclusive, nós temos uma aula sobre isso, que é bem extensa, sobre quais são as suas bandeiras para você defender nas suas candidaturas. Isso não configura, desde que não haja pedido explícito de voto. O que é um pedido explícito de voto? É você dizer números. Meu número será X, mesmo que você seja a pré-candidato a prefeito do seu partido, e o seu partido já tem um número, logicamente, e vai ser aqueles dois números mesmo, aqueles dois algarismos. Então você não pode dizer de maneira nenhuma, nem dizer que é candidato. Eu sou candidato. Sempre tem que dizer a pretensão, o pré-candidatura. Continuando a leitura. Pré-candidatos e pré-candidatos também podem participar de entrevistas. Olha. Pré-candidatas e pré-candidatos também podem participar de entrevistas,
programas, encontros ou debates em rádio, TV ou internet, inclusive com exposição de projetos políticos. Nessa situação, emissoras de rádio e televisão devem conferir tratamento isonômico aos participantes. Quando for uma rádio com concessão pública, nesse caso, então estamos dizendo aqui, quando há rádio e televisão que são concessões públicas e você ver um outro candidato lá falando de uma pré-candidatura, você também tem o direito, então, de pedir. Mas o mais legal é que você pode participar quando for privado, canais privados, quando for alguma coisa nesse sentido, qualquer rede social, que também a gente pode colocar por internet, é rede social. Também pode. Aí o terceiro parágrafo. A lei ainda libera a realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado e custeado pelos partidos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, plano de governo ou alianças partidárias visando as eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação interpartidária. Além disso, é permitida a realização de prévias partidárias, a divulgação dos nomes de filiados e filiadas que participarão na disputa e a realização de debates, sem pedido de votos. Podem ocorrer divulgações de atos de parlamentares e debates legislativos de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Tem pedido de voto. Olha, a única coisa que você não pode fazer é isso. Também não é considerada propaganda eleitoral antecipada a realização pelos partidos políticos de reuniões por iniciativa da sociedade civil de veículo de comunicação do próprio partido para divulgar ideias, objetivos e propostas. O que não pode? É proibida a publicidade por meio de outdoors, inclusive as do tipo eletrônico, tanto na pré-campanha como no período de campanha de propaganda eleitoral. A empresa responsável, os partidos e as coligações candidatas e candidatos estão sujeitos a pagamento de multa de um valor de R$5.000 a R$15.000 e são obrigados a retirar imediatamente a propaganda irregular. Segundo a legislação, é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura por meios de comunicação social. Isso seria lá nas prévias, né? A lei também estabelece que será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte do Presidente da República, dos presidentes da Câmara, dos deputados, do Senado, do STF, das redes de radiodifusão, publicação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos e seus filiados em instituições. Então são casos bem específicos aqui. Outdoor, lógico que isso é em 2024, de repente você fez um 2023, alguma coisinha ali, isso nem em campanha, não é nem considerado pré-campanha um ano antes, não é nem considerado uma pré-campanha propriamente. Então, este ano é outdoor, alguma coisa nesse sentido, é porque a lei colocou. Eu não vejo também a diferença de ter uma rede social e um outdoor, mas a lei fala, então tem que ser respeitado. E o que eu disse que eu ia dizer? Ali, o artigo 36A da lei das eleições, que fala o seguinte, ó. Aí para ficar chancelado o que o próprio TRE falou. A gente já sabia, mas a gente chancela. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos que poderão ter cobertura por meio de comunicação social, inclusive via internet. Aí aqui tem, como eu tô direto no site do TSE, tem um RESP lá do TSE que fala uma coisa bem interessante. Ele vai dizer o que é pedido explícito de voto. O pedido explícito de voto pode ser identificado pelo uso de determinadas palavras mágicas, como apoiam e elejam. Então, elejam a mim, você não fala que é candidato, mas me elejam. Me apoiem, dizer assim, não, isso daí não pode, sempre pré-candidatura, sempre visando isso daí. A configuração de propaganda eleitoral extratemporânea negativa pressupõe pedido explícito de voto ou ainda ato que macule a honra ou imagem de pré-candidato ou divulgue fato sabiamente inverídico. Também você não pode atacar seus opositores. Você sabe que a outra pessoa é candidata e você vai lá, você fala que você é pré-candidato, e você ataca um opositor, uma pessoa de fora, não o prefeito, né? Não é isso. Não pode. Configura a propaganda eleitoral antecipada, revelando evidente pedido explícito de voto. Aqui no TSE ainda, 2022. A publicação em rede social de figura de uma urna eletrônica com o número do candidato na tela e evidências de tecla confirma. Olha a burrice que essa pessoa fez. Ela disse que era pré-candidata, mas ela colocou o nome dela na urna eletrônica e usando a urna eletrônica. Isso aí é pedido de voto, né, parceiro? Não dá.
Então tem vários outros aqui, casos que foram julgados como não caracterizando ou caracterizando. Olha aqui, ó, um legal de 2022, que eu vou ler aqui, ó. É o RESP 4918. Não caracteriza propaganda eleitoral antecipada ou uso de adesivos plásticos em automóveis diante da inexistência de pedido explícito de votos. Inclusive, um amigo me perguntou esses dias, falei que pode dar problema, mas não caracteriza pro TSE. Não tem problema nenhum de você ter um adesivo, não pode ter pedido de voto, mas também, enfim, a briga eleitoral é grande. A configuração da propaganda eleitoral extratemporânea, positiva ou negativa, exige a presença de pedido explícito de votos ou de não votos. Tá entendendo? Quando você fala para não votar em tal pessoa e pede, você fala que é pré-candidato, mas você fala para não votar no outro. Pronto, você tá fazendo campanha para cima. Olha aqui sobre o WhatsApp. Vou ler a última aqui. Não caracteriza propaganda eleitoral extratemporânea a vinculação de jingle ou pedido de votos realizados em ambiente restrito de aplicativo WhatsApp. Isso aqui é bem complicado. A pessoa pediu votos, eles estavam conversando dentro do partido num local fechado, não era público. Sempre que a gente fala aqui não pode pedir votos, mas pedir voto publicamente. Você pode chegar no ouvido da pessoa e falar, né? Agora, isso aqui foi feito dentro do WhatsApp. Então, não foi rede social. O WhatsApp é aplicativo de troca de conversa. Então, numa troca de conversa entre duas pessoas, ela pediu o voto antecipadamente na campanha extratemporânea. E não caracterizou. Ela pediu, mas ela não caracterizou publicamente. Então, assim, não é bom fazer por rede social, ou então a troca de aplicativos, ou então inbox. Isso aí não é bom você realmente pedir. Existem vários jeitos de você falar indiretamente, toma cuidado para não ser propaganda antecipada negativa, e você consegue fazer. Então é isso que pode. Entrevista, participar de programas, tudo quando é particular, falando sempre que você tem pretensão, que você é pré-candidato a vereador ou vereadora, ou prefeito ou prefeita, vice, ou o que eu quero que seja, falando que tem as pretensões, falando quais são os objetivos, o que você quer mudar na cidade, isso e aquilo, falando das suas qualidades sem atacar diretamente pré-adversários também. Isso também é interessante você não fazer, daí dá tudo certo, tá bom? Forte abraço. Quando precisar de alguma dúvida, tiver alguma dúvida, é só me perguntar, que a gente procura a lei e faz um pouco de interpretação também, mas sempre interpretando com base na lei, com base no que é verdade, para não ter problemas lá na frente da candidatura, principalmente porque a pessoa que me perguntou vai ser o futuro prefeito de Londrina.